Diz assim o Senhor no capítulo 3 e nos versículos 19 até o 26. Ora, sabemos de que tudo, perdão, vou fazer a leitura correta. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Porque todos pecaram e todos foram destituídos, ou, em algumas versões, carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Meus amados irmãos, esta palavra aqui, por si só, já diz muito, mas nós vamos ainda aprimorar esse texto no sentido de tentar esclarecer alguns pontos aqui, para chegarmos a uma melhor compreensão daquilo que Deus está querendo nos falar através dessa carta paulina. Antes, porém, eu quero registrar aqui a participação de Inês, também registrar a participação de Valdeban, que está dizendo que vai combinar direitinho. José Simplício está falando que eles têm um programa lá também, Fé em Ação, e ele gostaria que a gente fosse lá cooperar. 2.000 quilômetros, isso é besteira, isso a gente vai ligeirinho, pastor José. A gente vai na hora, vamos aí. Pode colocar na sua agenda que a gente chega aí, viu? Não tem problema nenhum. Quero conhecer Barrolândia. Eita, Barrolândia. Eu vou pregar em Barrolândia em Jeremias 18. Eita, coisa boa. Vai ser bom demais. Então, queridos, dentro desse texto aqui que nós acabamos de ler, nós vamos encontrar aqui o poder da lei e da fé. Aqui tem o poder da lei, propriamente dita, mas também tem um poder por detrás, que é o poder da lei e da fé. Existe um poder que emana na fé. A fé é uma lei poderosa que Deus estabelece para cada um de nós. E em Cristo, nós já somos possuidores, nós já temos acesso a esse tipo de lei que não está, por exemplo, não está disponível para aqueles que não creem. Não está disponível para aqueles que não creem. Só tem acesso a esse tipo de lei mediante a fé os que creem. Mas isso aí é óbvio, né? Porque é exatamente o que a fé diz. Que a fé é crer, né? Crer naquilo que não se viu, crer naquilo que você não consegue apalpar, mas isso é fé. O que é que nós aprendemos com essa carta aqui? O apóstolo Paulo, ele está nos ensinando, e eu posso afirmar, Deus está nos ensinando através do apóstolo, que ninguém pode dizer que é indesculpável diante de Deus, porque Deus de alguma maneira manifestou tanto a lei propriamente dita escrita, né, o decálogo ou a sua lei moral, como também essa lei da fé. Ou seja, a lei moral ela foi manifesta no Velho Testamento, quando Deus ali imprime, né, o decálogo e transmite a Moisés, e Moisés vai transmitir ao seu povo, né, o que nós conhecemos como os 10 mandamentos. Então isso foi manifestado por Deus, foi uma ação de Deus. Não foi Moisés que ali escreveu nada para o homem, mas foi Deus mesmo que fez isso. Ou seja, Deus manifestou ao homem uma metodologia, um texto normativo de conduta para eles poderem proceder diante de Deus e serem aceitos e serem ao mesmo tempo justificados por aquele decálogo, por aqueles mandamentos, por aquele texto legal da parte de Deus. No entanto, a grande questão é que o homem
sempre teve dificuldade de obedecer às normas, né? Hoje nós vemos uma sociedade com uma constituição enorme, nós temos aqui tantas e tantas leis, mas nós vemos todos os dias as pessoas, nós mesmos, né, estamos infringindo quantas leis, né? Ah, tem uma lei que tem que andar com capacete, às vezes a gente anda de moto sem capacete. Ah, tem que andar com cinto de segurança. Quantas vezes a gente entra no carro e não põe um cinto de segurança? Só pode dirigir quem é habilitado. Às vezes a gente dirige sem ser habilitado, né? Não pode roubar, tá aí o povo roubando direto. Não pode matar, tá aí o povo matando direto. Bom dia, Socorrinha, minha prima querida, lá em São Paulo. Um cheiro no coração, um abraço forte. Dê um abraço na tia Zimar, que eu morro de saudade. Um tio Mundinho também, um cheiro no coração de vocês. Netinho do Gesso está nos vendo. Nego Clécia Silva está nos vendo também. Um abraço, um cheiro no coração. Então, querido, nós temos já de muito tempo uma dificuldade imensa de cumprir as leis, de compreender e de viver na observância das leis. Então, por isso que, veja bem, como é difícil para o ser humano obedecer. No Gênesis, nós vemos ali Deus, quando ele faz o Jardim do Éden, põe o homem ali e dá apenas uma lei para o homem obedecer. O homem obedeceu? Não. Uma lei apenas que havia no paraíso e o homem foi incapaz de obedecer. Caiu, né? Desobedeceu. Daí vem Moisés, né, com 10. E aí os homens continuam tropeçando. Aí o que é que acontece? Eu estava dizendo à igreja, domingo, né, agora, dizendo, a gente às vezes tem a impressão de que Deus, ele deixou os mandamentos dele para que a gente vivesse obedecendo, não é verdade? Mas eu creio que não. Eu creio, através de refletir profundamente sobre isso, eu creio que Deus já deixou os seus mandamentos para que a gente chegasse à conclusão de que era impossível para nós de cumprir. No entanto, muitos fariseus, muitas pessoas, né, legalistas, ficam pensando que podem obedecer os mandamentos de Deus, cumprir cabalmente tudo aquilo. Por isso que Jesus Cristo vai ser manifestado, né, agora na plenitude dos tempos, isso há 2000 anos e poucos atrás, Deus manifesta Jesus para estabelecer esse momento agora, de não mais o poder da lei, do decálogo, o poder das normas, das coisas que estão escritas, mas pelo poder da lei da fé, ele estabeleceu um novo ciclo em relação ao ser humano, estabeleceu um novo tempo para o ser humano agora poder viver, que é agora viver debaixo do poder da lei da fé, e não mais debaixo desse poder legal escrito. Tem até um versículo bíblico que diz o seguinte, que a lei mata, mas o Espírito vivifica. Por quê? Porque é exatamente a lei que vai nos mostrar aquilo que existe de erro. Eu quero abrir um parênteses para abraçar minha querida irmã Sheila, lá em Ipueiras, Rio Grande do Norte, que está nos vendo também. Nossa querida Nailda, irmã Nailda, lá em Ipueiras também, está precisando de conversar comigo e com a irmã Nilza, a irmã Nailda. Um cheiro no coração, com certeza vamos conversar. Um abraço, que Deus vos abençoe e vos guarde poderosamente. Então, queridos, em Cristo, Deus estabelece esse momento, esse ciclo, aonde nós agora podemos viver, não mais debaixo desse poder legal constituído, mas agora debaixo de uma lei da fé. É isso que Paulo está colocando. Ele diz nos versículos 19 e nos versículos 20, que diante dessa autoridade legal, né, diante do que está escrito, toda boca deve se calar. Ele diz, olha, todo mundo se torna culpável diante daquilo que está escrito. Diante daquilo que está escrito. A Bíblia diz lá em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Então, na medida que você faz algo que fere a constituição divina, digamos assim, então você já está digno de receber uma punição mediante aquilo. É exatamente isso. No versículo 20 ele diz que a lei, ela torna conhecido aquilo que é pecado. É exatamente isso. Está escrito isso e aquilo
é pecado. Isso e aquilo não se deve fazer, não se pode fazer. Então, quando alguém faz, quando alguém comete o deslize de fazer aquilo que não era para fazer, ele fica sujeito às penalidades ali. E agora, o que fazer se nós, desde sempre, nós não conseguimos obedecer? Vamos estar agora perdidos, condenados? Não. Aí Deus manifesta Jesus Cristo para estabelecer esse momento de justiça, para que a justiça seja feita. Então, muitas pessoas não compreendem que Deus não manifestou apenas o seu amor, mas também manifestou a sua justiça. Deus seria até injusto se ele manifestasse o amor, mas não manifestasse a justiça, porque a Bíblia também deixa muito claro que Deus é amor, mas também ele é justiça. Muitas pessoas só levam essa palavra, essa expressão justiça, quando é para o pejorativo, né? Quando é para dizer assim, fulano, você tem cuidado, porque Deus vai fazer a justiça. Aí eu quero dizer para você nesta manhã que Deus já fez a justiça. Deus já fez. Deus já executou a sua reta justiça na vida daqueles que creem. Na vida daqueles que não creem, aí sim, vai ser lá na frente. Mas na vida daqueles que creem, porque isto é um ato de fé. O ato de salvar as pessoas puramente por amor, pelo exercício do amor, Deus já fez. Na hora que ele envia Jesus Cristo, o próprio Jesus se torna a prova do amor que Deus tem por nós. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Deus não esperou a gente ficar bonzinho, corretozinho, obedientezinho, para poder vir morrer por nós, para poder vir nos amar. De forma alguma. Nós ainda, na condição de pecadores, desobedientes, desprovidos da glória de Deus, carentes da graça de Deus, ele vem e nos ama e já providencia isso em Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, quando vem morrer na cruz, ele é a expressão do amor de Deus e também, agora nós vamos compreender, que ele também é a expressão da justiça de Deus. Por que da justiça de Deus? Porque Deus precisava fazer justiça. A lei dizia que alguém tinha que morrer, o cara pecou, ele tem que morrer, ele tem que pagar, e o preço era preço de sangue. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não haverá remissão de pecado, não pode haver remissão de pecado. Deus não vai remir a culpa de alguém que pecou perante ele sem derramar o sangue de um inocente. Sem que haver um inocente derrame o seu sangue. Isso talvez passe para nós, seres humanos, até de uma maneira que a gente não compreende. Eu não compreendo como isso pode ser, na prática, vivido por Deus, mas é como Deus estabeleceu. Por isso que nós vemos, desde o princípio, dentro da ritualística judaica, dentro do que Deus estabeleceu como ritual de sacrifício, ele estabeleceu sempre que um cordeiro, que não tem nada a ver com os pecados do ser humano, ou seja, ele é inocente, né? Ele sempre foi colocado como oferenda nos sacrifícios para Deus. Ele era morto ali, inocentemente, para que, através do derramamento do sangue daquele cordeiro, pudesse Deus, assim, perdoar os pecados daquela família, daquela pessoa que pecou. E eu quero abrir um parênteses para abraçar Arnaldo Feitosa, que está nos vendo. Também meu grande amigo Magno, lá de Passagem, prefeito de Passagem. Meu amigo, muito obrigado pela sua participação. Um cheiro no coração. Que Deus te abençoe aí em Passagem. Minha querida Carla Ferreira também está nos vendo. Um cheiro no coração. Um abraço poderoso. Então, queridos, veja bem. Esse cordeiro que morria inocentemente, por causa do pecado alheio, ele foi profetizado e já era uma figura do próprio Cristo, que haveria de morrer como cordeiro. Você vai ver João Batista, quando Jesus vai até ele, lá no deserto, lá no Rio Jordão, para ser batizado. João Batista olha para Jesus Cristo e aponta para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, apontando para Jesus, João Batista, que era profeta, ele revela Jesus como aquele cordeiro que haveria de morrer pela humanidade para que o pecado da humanidade fosse tirado. Daí porque
eu quero dizer para você nesta manhã, de que aí Deus faz a justiça. A justiça como? Aquele que pecou vai morrer. Aí você pode dizer, mas pastor, mas quem morreu foi Jesus. Então glorifique a Deus por isso. Sejamos gratos a Deus por isso. Infelizmente, alguém tinha que morrer para satisfazer a justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela foi satisfeita exatamente na hora que Jesus Cristo morre. Quando Jesus Cristo morre, se cumpre a justiça de Deus. Então Deus precisava penalizar alguém. E aí ele mesmo se encarna, por isso é o Deus Emanuel, o Deus conosco, ele se faz carne, ou seja, a divindade se reveste de carne e osso, né? Deus mesmo, ele vem desprovido da sua divindade e morrer como um ser humano, diante dos nossos olhos, de uma maneira manifesta, de uma maneira visível, de uma maneira pública, para que todos pudessem olhar para aquela cruz e pudessem ver ali um cordeiro ali sendo sacrificado sem culpa alguma. A culpa de Jesus, ela foi comprovada, ou seja, a não culpa, né? A inculpabilidade de Cristo foi comprovada por Pôncio Pilatos, né? Ele chegou ali e declarou diante de todos, dizendo o seguinte: eu não vejo culpa alguma neste homem. Eu não vejo culpa nele. Mas vocês querem? Então eu vou lavar minhas mãos. Ele fez de tudo para tentar soltar Jesus. Mas as pessoas que o julgavam naquele dia, né, preferiram levar Cristo à cruz. E como isso fazia parte do projeto de Deus, Deus concordou. Por isso que Deus não interviu, por isso que tudo foi... tudo seguiu naquele curso até a morte, porque era algo que precisava realmente acontecer. Porque isto estava dentro dos planos de Deus para nos resgatar, para nos alcançar. Então, queridos amados, nesta manhã, o apóstolo Paulo ele esclarece acerca da justiça de Deus muitas coisas para nós. Primeiro, que essa justiça de Deus ela se completa quando nós a recebemos pela fé. Então todo mundo, muitas das vezes, está sempre aberto para receber o amor de Deus, mas não consegue compreender esta outra faceta da manifestação de Cristo, que é manifestar também a justiça de Deus. No versículo 22, né, fica muito claro que a justiça de Deus ela ocorre mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Que creem. Então, se você é incrédulo, se você não crê nessa palavra, então essa justiça de Deus não manifestou sobre sua vida ainda. Mas ela haverá de se manifestar no último dia. Só que poderá ser ruim para você. Se você crê agora, a justiça de Deus ela vai na prática dizer que a sua culpa foi tirada. Que aquela culpa que você tinha por causa dos seus pecados, ela foi anulada, ela foi cancelada. Por isso que os crentes estão na terra, por isso que Cristo disse e delegou que a igreja fosse para o mundo todo dizer esta palavra para as pessoas. Porque se as pessoas tiverem acesso a este conhecimento e derem credibilidade a este ensino, eles podem também ter acesso a essa justiça de Deus e chegar à compreensão de que não serão mais punidos, porque os pecados anteriormente cometidos, eles já foram cancelados, eles já foram apagados, porque Deus já cumpriu a sua justiça quando Cristo morre ali na cruz. Ou seja, eu pequei, quem deveria morrer era eu. O salário do pecado é a morte. Não haveria forma de as pessoas se tornarem impunes dos seus pecados se não fosse através do derramamento do sangue. E um sangue de um inocente. Né? Antigamente, como eu falei, pela lei, era um cordeiro que não tinha nada a ver, né, com o pecado das pessoas, mas que morria inocentemente para que os pecados fossem cobertos, fossem ali justificados diante de Deus. Aqui, no tempo atual que nós vivemos, nós precisamos manifestar uma fé em Cristo viva e ter essa convicção. E ter em nós essa convicção. Aceitar, mesmo que pareça de um absurdo, mesmo que pareça de alguma forma
inaceitável para alguns, mas foi assim que Deus estabeleceu. Ele estabeleceu esse plano de ele enviar o filho dele e a justiça dele se realizar no filho. Então, dessa maneira, o que é que vai acontecer? Veja bem no versículo 23. O versículo 23 coloca a todos nós na mesma condição. Ele diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Então não ficou ninguém isento dessa condição de pecador. Ah, pastor, mas Maria era uma mulher muito santificada, ela não pecou. Pecou sim, todos pecaram, a Bíblia está dizendo. Todos é uma palavra que engloba toda a raça humana. Aqui não está fazendo referência a animais, às coisas inanimadas que temos no nosso planeta, mas todos se referem ao gênero humano. Então todos pecaram. Então Maria, ela fazia parte do gênero humano? Sim. Então Maria pecou. O apóstolo Paulo, que escreveu essa carta, ele está se colocando também nessa mesma condição de pecador. Então todos pecaram, todos, e todos carecem desta glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, essa redenção ocorreu em Cristo Jesus. Naquele momento que Cristo vem e morre ali na cruz, ele executa cabalmente e finalmente, ele executa o plano salvador de Deus. O plano salvífico acontece ali. Ali é a expressão magna do amor de Deus e também da justiça dele. A justiça dele é ali completa. Por isso que Jesus Cristo ele vai dizer ali, está consumado. Esta palavra, ela finaliza o projeto de salvação. Ela abre uma porta para que agora todos os que creem em Jesus possam ter acesso à salvação sem mais passar pelo ardil da lei. Porque a lei ela é dolorosa. A lei, pelo cumprimento da lei, nós já ficamos mais do que provados e muito mais acreditados de que era impossível se salvar. A própria Bíblia vai dizer que se fosse para sermos salvos pelo cumprimento da lei, nenhuma carne se salvaria. Pela dificuldade que nós temos de obedecer. Não é porque as leis sejam duras demais. Não. É porque o gênero humano ele está pervertido ao ponto de que ele não consegue obedecer 100%. Você pode encontrar pessoas piedosas, pessoas de muita consagração, que vão viver uma vida aparentemente zelosas ao extremo. Mas só que para a lei, a pessoa tem que cumprir os 100%. Para a lei, você não pode cumprir apenas 99. Se você cumprir 99 pontos, na hora que você tropeçar num ponto, diz a palavra de Deus, você acaba sendo culpado de todos. Então, pela lei, meu amado, meu irmão, nós não nos salvaríamos. Nós estaríamos perdidos. Por isso que Deus manifesta Jesus Cristo, para ser a expressão desse amor. Desse amor daquele que tem amor pela sua criatura, que está vendo ela se perder, está vendo a porta do abismo aberta, pronto ali para nós nos perdermos, e ele não quer a nossa condenação, porque a Bíblia diz que Deus não quer que nenhum se perca. Deus não tem prazer na morte nem do ímpio. Deus não quer que ninguém se perca. Antes ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e que possam todos serem salvos. Infelizmente nós sabemos que nem todos se salvarão. Por quê? Porque é uma questão de fé. É uma questão de fé. E as pessoas estão muito mais propensas hoje a viver uma vida religiosa, uma vida de legalismo, uma vida de religiosismo, ritualísticos. Né? E nós temos tantas expressões para isso. Tem pessoas que vivem de uma forma mística. Tem pessoas que vivem de forma esotérica. Tem pessoas que vivem ao seu bel prazer. A cada dia surge uma nova religião. E eu quero crer que a cada dia surge também um novo Deus, uma nova manifestação de algum tipo de divindade. Então as pessoas não estão dando credibilidade à Bíblia. Então é a Bíblia que ensina assim.
Então, por isso que nós sabemos que poucas pessoas vão chegar ao pleno conhecimento da salvação, até pelo fato de que nem todo mundo dá credibilidade à Bíblia. Eu estava dizendo, conversando com alguns irmãos recentemente, que existe até um movimento para extirpar a Bíblia do convívio social. Já aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, aconteceu deles conseguirem tirar a Bíblia da escola. Tiraram o ensino religioso das escolas. As escolas tinham um momento de palavra de Deus, de reflexão, isso foi excluído das escolas. Então, se tirou Deus de dentro das escolas e os Estados Unidos entrou num ciclo terrível, porque declaradamente é um país evangélico, um país protestante, um país onde foi praticamente... Os Estados Unidos, diferente de nós, não foi um país descoberto, mas foi um país que foi colonizado. Por quem? Por protestantes, por pessoas que vieram da Europa, perseguidos e procurando uma terra para viver o sonho da liberdade e encontraram ali nas terras do norte ali ambiente para isso. Mas depois de terem exercido a fé por muito tempo, começou o período da incredulidade e levou os Estados Unidos a um fracasso econômico, um fracasso hoje em dia terrível. Muitos problemas estão acontecendo nos Estados Unidos por conta dessa retirada de Deus do seio social. Hoje em dia, isso no Brasil já é uma realidade. Já tem políticos trabalhando para tentar, de alguma forma, impedir que a Bíblia tenha os acessos que ela consegue ter hoje. Você veja, hoje nós podemos ler uma Bíblia aqui, ao vivo, através da rádio, através até do Facebook, internet, Mas quem sabe até quando isso vai ser possível. Mas eu quero crer que poderemos fazer isso muito tempo ainda, para esclarecer as pessoas, porque é a Bíblia que vai mostrar essa porta aberta da salvação para as pessoas. Lá no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 9, existe uma frase lá muito linda que o próprio Jesus Cristo profere, onde ele diz assim: eu sou a porta, e aquele que entrar por mim será salvo. Meu irmão, isso é tremendo. Eu sou a porta. Aquele que passar por mim, aquele que entrar por mim, será salvo. Sabe o que é que isto revela? A exclusividade da salvação. Nessa frase de Jesus, você vê que é a porta. Ele não diz eu sou uma porta. Porque se ele dissesse eu sou uma porta, então nós poderíamos concordar com algumas pessoas que dizem que você pode ser salvo por outros meios. Existem outras formas de se salvar. Alguns pregam que existe uma salvação mediante as obras, mediante a caridade, mediante a prática do amor. Não existe. A única prática de amor que provocou salvação foi a que Deus mesmo realizou, porque Ele deu a sua vida por nós. Esta é a prática do amor que executa a salvação. A prática do Cordeiro imaculado, ou seja, sem mancha, sem pecado, dar a sua vida em resgate daquele que é pecador. Então essa é a prova de amor aceitável. Mas nós, pecadores, nós executarmos algum ato de amor, tudo que nós fazemos é por hipocrisia. Nós fazemos para querer ganhar alguma coisa à frente. Mesmo que alguém faça por uma expressão de generosidade e de piedade e de dó e de compaixão por alguém, mas a gente faz uma vez e a gente erra em tantas outras coisas que a gente acaba se perdendo. Quero mandar um abraço para Toninho, adjunto, que está nos vendo também, e a minha querida irmã e amiga Riane Martins, lá em São Paulo. Um cheiro no coração, Riane. Então, queridos, a expressão aqui da justiça de Deus, revelada em Cristo, nos dá o entendimento de que nós temos acesso a uma salvação que nós não sabíamos que tínhamos. Por isso que muita gente não se conforma quando encontra um crente dizer que está salvo. E nós podemos dizer. Nós não podemos dizer colocado escrito em algum lugar, mas pela fé, pelo poder que emana da fé, nós podemos dizer que estamos salvos. Porque a fé me leva para acreditar de que eu não devo mais a Deus. Eu não devo mais, a não ser a gratidão por tudo que Ele tem feito, mas não no sentido punitivo. Os meus pecados foram cancelados. Você pode até estar dizendo, mas pastor, não digo uma coisa dessa não. Eu digo porque a Bíblia diz.
É por isso que eu quero fazer você entender a importância da Bíblia no contexto humano. Porque a gente vivia até hoje, talvez muitas pessoas me vendo agora, até hoje não sabiam disso, mas vão saber agora. O apóstolo Paulo está dizendo, veja só no versículo 26 que nós lemos. Eu quero abraçar a Vera Lúcia, que está nos vendo também, e Cidinha Moraes, que estão nos vendo também, um cheiro no coração. Olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Olha que maravilha! Só a Bíblia tem uma palavra dessa para o nosso coração. Só a Bíblia. Por isso que nós precisamos dar muito mais credibilidade à Bíblia. Por isso que você, educador, põe a Bíblia na sala de aula. Obviamente, não vai ser o tempo todo, mas ela tem que estar ali. Às vezes se coloca um crucifixo, se coloca uma imagem, se coloca um símbolo de alguma coisa, de algum tipo de manifestação de fé, mas exclui-se a Bíblia. Mas é a Bíblia que é luz. A Bíblia é quem ela é o professor, ela é quem é a esclarecedora das questões ligadas à fé. Quero abraçar a minha querida amiga e cooperadora do Evangelho aqui na cidade, a pastora Eliane, que juntamente conosco aqui em São Amédio pregam o Evangelho genuíno do Senhor Jesus. Um abraço, querida, pela tua participação nesta manhã. Então, amados, eu posso dizer que estou salvo, mediante a fé, não por obra alguma que eu tenha feito. Lá em Efésios, no capítulo 2, os versículos 8 e 9, o apóstolo Paulo vai dar luz para isso que eu estou dizendo. Ele diz, porque pela fé, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. E daí ele conclui no versículo 9, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque muitas pessoas se gloriam aí fora, já hoje, imagina naquele dia. Porque haverá um dia do grande julgamento do Pai, onde alguns vão dizer, mas Senhor, em teu nome fizemos tantas coisas. Mas Senhor, eu fiz obras de caridade, eu abençoei isto, abençoei aquela, ou esta, ou aquela pessoa. Né? Se gloriando, querendo com isso alcançar a salvação. Mas a salvação ela é exclusiva em Cristo Jesus. Por isso que aqui existe um problema grande, grave. Essa exclusividade da salvação, ela levanta queixumes, ela levanta muitos dissabores no planeta. Por quê? Porque nós não só temos a religião cristã, nós temos outras religiões que já existiam antes de Jesus Cristo vir e outras que surgiram após o seu nascimento e o seu retorno à glória. E essas religiões são embasadas em outros fundamentos que não o de Cristo. Mas a Bíblia ela é exclusiva concernente à salvação quando ela diz que a salvação é unicamente pela porta chamada Jesus. Ela é exclusiva. Então, com isto, qualquer segmento religioso tem que se moldar a Cristo. Nenhum segmento religioso, ele por mais que pretenda a salvação dos seus fiéis, não encontrará a salvação se não for através dessa porta. Se não acharem essa porta, não vão ter acesso à salvação. E essa porta é Jesus. É artigo definido. Jesus é a porta. Ele diz, eu sou a porta. Ele não disse, eu sou uma porta. Então não existe religiões. E até porque, eu quero dizer também que o cristianismo, no sentido que eu vou falar, ele não chega a ser uma religião, chega a ser muito mais do que uma linha filosófica, que é a linha filosófica de Cristo. Ser cristão é você seguir nas pisadas do mestre que é Cristo. Ser cristão é um pequeno Cristo ali. O apóstolo Paulo ele diz assim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, o apóstolo Paulo ele se propunha a ser um cristão também. E a orientação dele é que nós também, em imitação dele, sejamos também cristãos, seguidores do Cristo. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque assim como Cristo voltou para a glória e não se perdeu,
e ele retornou e achou o caminho de volta, assim nós também, seguindo o Mestre, nós também não haveremos de errar o caminho que nos leva a Deus. Até porque ele mesmo vai concluir isso, deixar muito claro, lá em João capítulo 14, versículo 6, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí ele diz uma frase máxima: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Note que ele não vai dizer assim: ninguém vai ao Pai. Ele não diz vai ao Pai. Ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque ele usou essa expressão para dizer para você muita coisa. O tempo não permite eu me avançar mais. Mas aí nós vemos a divindade do Cristo. Seguir a Cristo é seguir o próprio Deus. É o próprio Pai na figura do Filho ali investido, e eu posso até afirmar na figura do Espírito Santo. Ali Jesus não fez menção ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo não estava na terra ainda. Ele vai fazer menção disso depois, lá em outras passagens, dizendo que é necessário que ele vá para que o Espírito Santo venha. Mas nós sabemos que a Trindade existe, né? O cristão evangélico, genuíno, ele afirma, ele confirma a Trindade. Né? Se você conhecer alguém que não confirma a Trindade, essa pessoa ela está com a fé dela diferente. Possivelmente apostatou da fé, né? Passando a não crer mais na Trindade. A Trindade é como uma semelhança da salvação. É algo que nós precisamos crer. É mediante a fé. Se você perguntar, cadê? Então não é coisa que se possa apalpar, não é coisa que se possa pegar, não é coisa que se possa ver com estes olhos. Mas é uma coisa real e nós precisamos acreditar. Então, queridos, a salvação ela é real. E pelo poder que emana da fé, eu posso até dizer assim, pelo poder que emana desta lei que nós temos disponível agora, que é a lei da fé. O apóstolo Paulo ele faz menção a isso. Sabemos que tudo que é lei, ele diz, é para os que vivem da lei, lá no versículo 19. Mas aí ele vai falar também sobre essa justificação que nós temos, né, a qual nos torna impunes dos pecados anteriormente cometidos. Versículo 26 e o 27 para concluir. Ele é, por causa da morte dele, não apenas justo, mas também justificador daqueles que crêem nele. Então, Cristo, o justo, o santo, o imaculado, à medida que ele morre ali na cruz, ele se torna justificador daqueles que creem nele. Então, quando eu creio em Cristo, mesmo eu sendo um pobre, um mísero pecador, eu me justifico em Cristo. Alguém pode dizer, mas pastor, como é que o senhor diz que está salvo se o senhor peca? Se o senhor mesmo confessa que é um pecador, como o senhor pode dizer que está salvo? Bem, eu sou pecador, mas Cristo não. Mas Jesus não. Ah, mas Jesus é Jesus. Não, Jesus é Jesus e ele morreu por mim. Essa é a questão. Eu me justifico nele. Eu estou salvo não porque eu obedeci, mas porque Cristo obedeceu. Eu não devo mais nada a Deus por causa dos meus pecados, não porque eu consegui pagá-los, mas porque Cristo pagou por mim. Então eu me justifico em Cristo. Então Cristo não é apenas o justo, mas ele também é o justificador daqueles que creem nele. Por isso eu digo para você nesta manhã, creia em Cristo Jesus. Se você está seguindo outro nome, se você está depositando sua fé noutro nome, que não é o nome de Jesus, você vai perder seu tempo, porque só existe uma porta para o homem entrar e ser salvo. Essa porta é Jesus. Não existe uma religião que possa dar a você os princípios para você se salvar. Toda religião, ela tem um ponto positivo, que prega a paz, que prega a harmonia, que prega a boa convivência entre os seres. Mas isto pode, de alguma forma, contribuir para uma boa vivência aqui. Mas levar o homem para o plano superior e garantir a ele a vida eterna com Deus, garantir ao homem a impunidade dos seus pecados, só na pessoa bendita de Jesus. Se você não crê em Jesus, creia nesta manhã. Se você não dá credibilidade à Bíblia, passe a dar credibilidade à Bíblia a partir de hoje. Porque é aqui, neste livro, que nós encontramos as palavras de vida eterna. Que Deus te abençoe e te guarde, queridos. Chegamos aos momentos finais da nossa programação de hoje. Eu quero abraçar você que ficou comigo até agora.
Quero dizer que continue orando por nós, somos carentes das vossas orações e queremos dizer que estamos em oração. Se você quer orar conosco aqui em São Mamede, até sexta-feira estaremos todas as noites orando, integrando a vida da igreja e a vida de todos os munícipes aqui nas mãos de Deus, para Deus efetuar as suas maravilhas. Deus verdadeiramente sabe fazer aquilo que o homem não consegue nem imaginar como é que faz. Um abraço no seu coração, um cheiro poderoso. Convido você a estar conosco também domingo. Você que pode estar conosco domingo é o nosso convidado todo especial. Um beijo no coração. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até a próxima quarta-feira, se assim o Senhor Jesus Cristo nos permitir. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.